Vai ter um delay, tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de setembro de 2021, às 19h30, a gente está iniciando aqui uma transmissão. Estou com meu amigo aqui, Igor Costa, da Motors Wash. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Miguel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Miguel Lima, da Gralha Azul, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre revestimento cerâmico, sobre coats, o chamado aí vitrificador. Temos aqui o K e SIC, que vão ser os assuntos principais aí que a gente vai estar abordando hoje, tá certo? Bom, gostaria de estar agradecendo aí, em nome da Gralha Azul, a oportunidade de estar transmitindo para vocês. Hoje é a nossa primeira transmissão do Detailland. Vamos ter também no próximo domingo, a partir das 14h30. Então fiquem ligados que a gente vai ter um conteúdo bem bacana para passar, né? Bom, Igor, para a gente iniciar aí, conta um pouquinho da tua história com a estética automotiva, quando que ela começou, como é que você veio parar aqui, para quem não te conhece ainda, poder ter um pouquinho da ideia de como é que... O que o Igor fazia antes e o que trouxe ele a trabalhar com o mercado automotivo aí. Perfeito. Acho que como muita gente, né, Miguel, a gente sempre está começando ali pela paixão que a gente tem pelos carros. E sempre gostei de estar cuidando do meu carro, cuidando dos carros do meu pai. E a partir dali eu comecei realmente a desenvolver o quê? A vontade de cada vez buscar produtos e estar conhecendo mais da área. Há alguns anos atrás, não é como hoje, que a gente tem importadoras como a Gralha, que traz produtos para a gente aí de ponta. Naquela época você não tinha nada no mercado. E você ia descobrindo as coisas aos poucos. E em 2003, para reduzir um pouquinho essa história, eu fui levar o carro da minha irmã para fazer uma proteção de pintura. Só que ela falou para mim, vai lá lavar o meu carro, e eu marquei com o dono da lavação de fazer um trabalho no carro lá, que ele deixa o carro brilhando mais do que um espelho. Aí eu peguei e falei, então tá. Cheguei lá, ela falou, ainda fez uma recomendação, Miguel. Isso Em Uberlândia. Uberlândia, Triângulo Mineiro. 2003. Em 98 eu já tinha ouvido falar alguma coisa de revestimentos de longa duração. Mas em 2003 eu fui levar o carro dela, na verdade eu falei, deve ser algum enceramento, alguma coisa que o pessoal faz lá. Quando eu cheguei lá, e ela tinha me recomendado, chega cedo, vai antes das 7 horas, senão você não vai conseguir fazer o carro hoje, que é por ordem de chegada. A hora que eu cheguei já tinha umas 4 pessoas na minha frente, e quando eles abriram o portão, o quarteirão já estava fazendo a volta, já os carros, esperando para entrar. Realmente fez uma diferença muito grande lá na região esse trabalho dele. E o que era, na verdade, hoje eu vejo com clareza, né, que é um conhecimento que a gente tem, ele tinha na época ali um selante de longa duração, e ele tinha também uma coisa que na época ninguém conhecia. O pessoal teve aí essa coisa da rota orbital, mas ele já tinha rota orbital, ele trabalhava com rota orbitais na época. E produtos dual action. Isso em 2003. Ele tinha vindo de fora, ele trabalhava com impermeabilização do sofá, ele veio de fora e ele pegou e começou a trabalhar com isso lá na região. E foi realmente um divisor de águas ali. E como isso aí me influenciou? Eu fui perguntar para ele o que era aquilo, onde que tinha, como que era. Ele virou e falou assim, não, isso é um segredo da empresa, eu não posso te falar. Aí eu fiquei muito... Aí atiçou a curiosidade. Aí eu fui atrás. Aí, a partir daí eu comecei a procurar onde tinha alguém falando. Fazia o que na época, só a título de curiosidade? Na época eu estava na Bradesco Seguros. Trabalhava com seguro. Dentro do banco. E depois disso eu fui realmente para a área financeira. Eu cheguei a ser diretor regional de banco já aqui no Sul. Eu vim para cá transferido e quando eu vim para cá eu vim para ser diretor regional aqui em Santa Catarina. Cheguei a trabalhar também ali no Rio Grande do Sul. E aí... Vamos falar assim, né? Aquela paixão, aquela falou mais alto. Acabou falando mais alto, acabou te trazendo aí pro meio. Eu lavava o meu carro perto do meu apartamento e eu levava o carro para lavar e sempre eu levava os produtos para o rapaz. E o rapaz pegava e usava os produtos ali e ele, na lavação dele ali, tocando, ele era até caprichoso. Um belo dia ele saiu de lá. Eu cheguei lá um dia para lavar o carro, não tinha mais nada. Ele meio que parece que anoiteceu e não amanheceu. Aí eu peguei e falei, beleza, fui para casa. À noite eu fiquei pensando, poxa, eu podia montar uma lavação ali. E na época eu ainda estava no banco, né? E não sabia como fazer aquilo. Um amigo meu veio morar aqui e eu peguei e fiz a proposta para ele, se eu montasse, se eu estruturasse a lavação, se ele me ajudava, se ele tocava a lavação para mim. E eu podia estar ensinando para ele essa parte de proteção, que a ideia já era começar a lavação já com proteção. Isso eu já estou falando de 2006, tá? 2006. E isso foi acontecer em 2008. Em 2008 a gente inaugurou nesse local
E a partir dali a gente começou a trabalhar já com revestimentos de longa duração. Olha só. A gente já tinha, na época o que estava no mercado era a proteção de pintura da 3M, o espelhamento de pintura, e a gente chegou já fazendo aquilo. Aqui na região era uma novidade, ninguém falava sobre isso ainda aqui. E a partir daí a gente começou a realmente chamar a atenção do mercado, apesar de nessa época eu era conhecido como doidinho, ficava medindo a espessura do verniz e colocando lâmpada para olhar os riscos. Olha só. Ninguém aceitava muito essa situação que hoje está se tornando um pouco comum. Mas naquela época... Na época te chamariam de Nutella. Ou pior ainda, doido mesmo. Doido mesmo. Esse cara não sabe o que está fazendo, que bicho maluco. Só que isso também foi criando o quê? Um respeito muito grande no mercado. Sim. O pessoal via o conhecimento que eu tinha, quando eu falava de vernizes, quando eu falava... Naquela época ninguém falava sobre isso. Ninguém sabia como isso funcionava. Até o acesso à informação era complicado, né? Era Bastante. mais restrito. Muito. Só realmente quem aprofundava muito. Na própria internet, para você conseguir um bom conteúdo, era complicado, né? Muito conteúdo em inglês, então tem a barreira da língua. Então era Internet difícil muito conseguir. lenta. Internet lenta Lenta. e diversas muito situações, difícil. né? Então, a partir de 2008, realmente começou a funcionar o negócio. Vamos dizer, nasceu a Motors Wash. Nasceu a Motors Wash. Nasceu a Já empresa, nasceu com esse nome? já nasceu com esse Nasceu nome com esse nome. e já veio para o mercado já com a proposta de trabalhar com revestimentos de longa duração. E a partir de quando que você saiu da carreira bancária de seguros e ficou full time? Era para ele tocar a empresa na inauguração em 2008. Ele teve um problema, teve uma depressão por causa de um incidente que aconteceu com o pai dele. E ele teve que voltar para sua casa, que é lá em Minas. E a partir daí eu tive que assumir. Então teve Foi no que fazer susto. a mudança Aí, abrupta, assim. coisa de 3, 4 meses, eu tentei conciliar, contratar pessoas, só que vamos lá. Eu já era uma pessoa que era o único que sabia fazer aquilo, falar aquilo. Onde achar profissionais? Hoje eu vejo muitas pessoas falar, Miguel, que é difícil achar profissional. Não, não é não. Hoje nós temos vários treinamentos, cursos, acesso a produtos, ferramentas que facilitam, ajudam muito a gente a estar capacitando e treinando. Eu concordo que às vezes não é fácil você achar o profissional ideal para o teu negócio. Sim. Mas você capacitar, buscar alguém realmente no mercado, ensiná-lo a fazer, facilitou muito. Falando um pouquinho aqui, vamos lá, do que a gente trabalha aqui, né, Miguel? Falando de Rups e CarPro, a facilidade de se obter resultado hoje com as máquinas, com os compostos, com as ferramentas que nós temos é muito grande. Antigamente a habilidade do profissional ela contava muito. Era fundamental, né? Fundamental. Ele tinha uma curva de aprendizagem muito acentuada. Até que ele realmente estivesse pronto para conseguir extrair um bom resultado, um resultado excelente, demorava muito para acontecer. Né? Mas não tinha ferramentas para ajudar. Era um tamanho de boina, era um tamanho de máquina pesada, uma máquina muito agressiva para o processo de Era uma linha polimento. muito tênue, né? Entre Sim. você conseguir um bom resultado e acabar levando ele por água abaixo, acabar danificando a superfície sem conseguir retornar. Né? Aí tinha a diferença daquele profissional mais habilidoso, daquele com mais tempo de mercado, que Mais tinha cuidadoso, mais menos cuidadoso, e por aí assim vai. por diante. E aí vai também, né, a questão dos... Em 2006, se eu não me engano, houve uma revolução ali na questão dos vernizes, das tintas. E a partir dali você conseguia uma cobertura, ou seja, atingir o tom da cor e colocar o clear coat, né, ou a proteção em cima ali que seria o verniz, com uma camada muito mais fina e com muito mais resistência, flexibilidade e transparência. Aí veio um outro problema, porque o processo ele era agressivo em cima de uma tinta que tinha uma espessura muito grossa. E de repente mudou a tinta, mas ninguém falou para o pessoal que polia que isso aí que isso mudou. Descobriram no susto. No susto. Começaram a fazer carro e neste período, que foi ele de 2006 até 2008, 2009, foi o terror do pelar carro. Até hoje se fala muito em pelar carro. É Pessoal que muito estiver difícil. assistindo aí, que passou por essa etapa aí, deixa aí nos comentários, compartilha aí como é que era a realidade nessa época aí. A título de curiosidade, né, para quem for mais novo no mercado aí e não passou por isso. E os processos, eles eram mais agressivos também, né? Então, Totalmente. realmente, os produtos mais agressivos, tudo era mais agressivo. A tinta nessa época, ela era mais resistente também? O verniz era mais muito resistente? E ele tinha uma característica, Miguel, ele ressecava muito rápido e esse ressecamento fazia com que ele ficasse muito duro, difícil de trabalhar. Então era muito difícil com esses equipamentos, por exemplo, buscar o brilho, onde mais uma vez a habilidade do profissional falava muito mais alto. Dependendo da forma que ele trabalhava, ele não conseguia deixar um carro sem o famoso holograma. Perfeito. Então, ou seja, hoje em dia se faz holograma. Se você for olhar quando acontece um holograma, ele é muito superficial.
ele está muito na superfície, porque as tintas são muito resistentes. Naquela época eles eram mais profundos. Eram mais profundos. Bem mais profundos. E outra coisa, né? Ninguém olhava carro em sol, com lâmpada, nada. O holograma era meio que algo normal. Então, se dava mais atenção, às vezes, talvez para o brilho em si do que realmente para a integridade, né, dos detalhes. Ninguém observava esses pequenos detalhes. E tem uma coisa interessante, se a gente for pensar de época, há uns anos atrás as casas tinham muito piso de madeira. E o pessoal pegava e passava a cera e a famosa enceradeira. Acho que muita gente aí talvez não conheça. Eu conheci. E a enceradeira, vamos dizer assim, a casa bem encerada era aquela que ficava o rastro da enceradeira fazendo o desenho, que é o holograma. Olha só. Então o pessoal via aquilo no carro e associava, aquilo era comum, aquilo era normal. Não, acontece isso mesmo. Faz parte do processo. Para dar brilho, precisa deixar o rastro, mais ou menos assim. E hoje em dia, e depois vieram realmente o quê? O conhecimento. E a partir daí a gente percebeu que aquilo era um defeito, era uma etapa do processo que não tinha sido bem concluída. Começa a se refinar o processo, Começa a se refinar o processo. Com a informação. Bom, falando disso, até onde que influi a boa preparação da superfície para o bom resultado de uma proteção? Seja de um selante, seja de um vitrificador ou seja de um coat. Isso influencia, Igor, ou tanto faz? Influencia muito, Miguel. Influencia muito. Quanto menor a rugosidade da superfície ou nivelamento daquele verniz. Explica melhor o que é esse termo, rugosidade. Rugosidade. Toda superfície ela tem uma rugosidade ou porosidade. Hoje o pessoal está querendo dizer que não se deve falar que verniz não tem poro. Mas toda superfície, né, ela tem rugosidades ou porosidades que vão fazer o quê? A transferência de umidade, de calor, tudo isso naquela peça. E essa rugosidade, quanto menor ela é, menos você tem pontos de ancoragem de resíduos, de micro-organismos. Tudo isso está indo de... E até mesmo a ação do oxigênio, que envelhece a gente, envelhece tudo. Tudo envelhece com oxigênio. Tal do processo de oxidação. Oxidação. Então, ou seja, quanto menos o oxigênio conseguir penetrar naquela superfície, melhor. Não falando ainda dos revestimentos, falando de diminuir essa rugosidade ao ponto de que a própria superfície do verniz ela seja tão lisa, que nenhum micro-organismo ou até mesmo oxigênio não consiga entrar com facilidade. Se aderir nela, se aderir fixar nela. E a partir daí, tudo que você coloca em cima vai estar o quê? Vai estar acompanhando essa perfeição, esse nivelamento da superfície. Isso não é uma novidade, tá? Há um bom tempo atrás já se falava sobre isso quando começou a modernizar um pouco os processos de polimento com a entrada dos coatings no mercado. Quando entrou no mercado os coatings, os primeiros que vieram, não existia um processo de polimento para eles. E eles se adaptaram ao que tinha no mercado. O que tinha? Espelhamento de pintura, ou o da 3M, que era ali patenteado por eles, ou outros do mercado, inclusive produtos nacionais, outros produtos importados, que o pessoal adaptou ao processo e fazia também, porque assim, o mercado, né, essa concorrência, ela sempre existiu. A 3M lançou, os outros fabricantes de compostos e ceras no mercado caminharam junto. Começaram a correr atrás para ter um produto similar aí. Então você tinha espelhamento de pintura da 3M, mas você tinha a cristalização da outra marca. Ou um outro nome que se criava na época para poder facilitar a venda. E nesse momento, quando os revestimentos vieram, foi o primeiro problema. Porque devido aos solventes que tinham, principalmente os primeiros, eles revelavam não só os hologramas, os riscos que foram preenchidos e não tinha sido removido. E aí começou a aumentar a exigência. Então, ou seja, os revestimentos cerâmicos vieram realmente para criar uma divisão aí de um polimento sem muita inspeção para um polimento mais inspecionado, com maior qualidade. E a partir daí a gente precisou o quê? Mudar o processo de polimento. A tal da maquiagem, né? Sobre a pintura. Justamente. Que, na verdade, aquilo ali era correto naquele momento. Era o que se tinha, né? Era o que se tinha e era o que se propunha, né? Você vai aplicar esse produto e no final do processo você vai ter o seu carro com efeito espelhado. Só que a hora que vieram os revestimentos, já não dava mais. E outra coisa, você não tinha a durabilidade que o produto estava propondo. Porque aquela maquiagem, ela durava no máximo 2 meses. Inclusive os certificados da época que tinham, era isso, de 2 a 3 meses. Era o tempo de duração de um espelhamento de pintura. Então, ou seja, 3 meses depois, para um produto que já vieram para o mercado com a proposta de 3 e 5 anos, os primeiros,
A hora que Não passava, não né? passava, a hora que passava de 4 meses, a pessoa olhava para o carro. Outra coisa, eu não sei se muita gente aí sabe, falando ainda de oxidação, né, de envelhecimento, quando você pega um filme, você pega a pintura do carro, o verniz do carro, ele está liso, ele está fechado, ele está selado. Quando você pega ele e faz um risco, você abre aquele filme. E a partir do momento que você abriu aquele filme, aumenta a rugosidade dentro do risco. Ele começa a se E degradar, ele começa a se oxidar. Se você olhar um risco novo, ele é branquinho. Depois de um tempo, ele começa a amarelar. Esse amarelamento é justamente o quê? Uma oxidação excessiva do processo. Então, quando você faz um processo de polimento e aplica um coat em cima, e ele está arranhado, em um determinado momento, aquele risco que você não viu hoje, muito breve ele vai aparecer. Vai começar a aparecer. Porque ele tem mais rugosidade, mesmo com a proteção. E vamos falando aí novamente da importância de se preparar uma superfície com qualidade. Perfeito. Às vezes o risco, Miguel, ele não é possível ser removido, mas a gente consegue polir de tal forma que dentro da cavidade do risco você percebe que ele brilhou, que ele lustrou. Ou seja, é o ponto correto. Quando não tem jeito, aí já não tem mesmo jeito e A gente tem que... pintura ou um outro processo. Exatamente. A gente tem que aprender a reconhecer o limite, né? Às Eu vezes digo. você tem um risco bastante profundo numa peça grande, principalmente, ou numa peça que é original, e se você extrapolar isso ali, você acaba prejudicando a integridade dessa peça, da originalidade dela. Então, até onde vale a pena remover esse risco? Às vezes o ideal seria o quê? Melhora o que der para melhorar, mas se mantém esse risco ali e garante toda a integridade da peça. Você vai repintar um capô, por exemplo, uma peça grande, que está tão exposta ali, vai tirar a originalidade dela por conta de um risco no meio? De forma alguma, e não só a originalidade, tá? O que eu falo muito? Toda a questão da resistência, do verniz de fábrica e tudo mais, né? O processo de pintura de fábrica, com menos oxigênio, com um processo mais contínuo. O sistema de secagem, na maioria das montadoras, é um sistema de forno contínuo, né? Onde a peça entra e ela vai seguindo, fazendo um processo de cura e secagem. Perfeito. Com isso, ela consegue estar realmente fechando o filme de uma forma muito mais homogênea, aproveitando mais os sólidos e aquele solvente ou até mesmo a base d'água, todo aquele vapor de água ou de solvente que está dentro, ele vai saindo de uma forma que toda aquela superfície ela fica mais homogênea. Consequentemente, mais resistente. Mais resistente. Reproduzir isso numa repintura é muito difícil. Eu até vou te dizer que com a tecnologia, o avanço das cabines, das pistolas, da tinta, do sistema de secagem, agora tem o sistema UV que é muito rápido, com certeza logo vão conseguir fazer algo muito bom, cada vez melhor. Mas ainda não está nesse nível da fábrica. De uma fábrica. E outra, um processo desse acaba tendo um custo mais elevado, Sim. né? E existem empresas de repintura que realmente fazem trabalhos impecáveis, mas ainda são muito poucas. Queira ou não, quando se fala no volume de serviço até que elas têm, é muito difícil ela conseguir fazer um processo idêntico e sempre igual para todos os carros, seguindo um padrão. É bem complicado, é bem difícil. Então você acaba tendo aí muita variação, né, de processos de pintura. Então, ou seja, preservar o original sempre é muito Mais importante. seguro, né? Sempre. Então vamos lá, dando continuidade aqui, né? Então a gente falou acerca ali do tratamento da superfície antes de receber o coating, né? Se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo isso aí, na prática, o que a gente pode estar dizendo para os profissionais que estão assistindo a gente aí? Se eu tiver um processo mais eficaz na parte da preparação da pintura, o que isso vai refletir na prática para ele? O que vai refletir na prática? Maior tempo, maior durabilidade do revestimento que foi aplicado. E menos risco na superfície, não pela resistência física que se tem na peça, que o coach transferiu para a peça, não só isso. Quanto mais lisa, menos gripe, menos arrasto. Menos chance de menos lesionar. chance de lesionar. Então, quanto mais lisa a superfície, mais difícil de você que uma pedrinha venha estar se ancorando e rasgando a superfície do verniz. Se fala muito em marca d'água, né? Sim. Você tem problema com marca d'água lá? Quase nada. Por quê? Por causa do processo de polimento. Por causa da preparação da superfície. Sempre, nunca... Por que eu te pergunto isso? Porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? E eu ouço alguns profissionais, às vezes, se queixando porque ele faz o processo de correção,
deixa a peça zerada, mas acaba tendo problema com marca d'água. E eu tenho a tua situação e de alguns outros profissionais que não tem esse problema com marca d'água. Então isso é algo realmente a ser mais comentado, ser desmistificado. Porque por mais que aparentemente a nossa visão a olho nu, a peça esteja zerada, nem sempre ela está, né? Com a rugosidade completamente. E não tem nítida, como né? você enxergar isso, Miguel. Perfeito. Então, ou seja, o que você tem que fazer realmente é ser fiel ao processo. Ou seja, as marcas, os produtos, criaram produtos para refinar e ilustrar justamente pela necessidade de criar um filme cada vez mais plano, com menos rugosidade. Observem, pessoal, não é só a questão do brilho. Isso é uma questão que a gente não consegue aferir a olho nu. Então, aquela passada a mais, aquelas 2 passadas a mais, com uma boina mais fina, com um composto mais fino, não é para aumentar o brilho. Justamente. É sim para reduzir a rugosidade. Reduzindo a rugosidade, menor chance de lesão na superfície, menor chance de lesão no coat, menor chance de gerar uma marca d'água. Por quê? Porque vai diminuir a chance de a gota se depositar sobre a superfície. Se eu não tiver a gota depositada sobre a superfície, consequentemente eu não vou ter essa mancha mineral. E mesmo que essa mancha fique, porque às vezes está na superfície mais plana, ela não vai ancorar com a mesma... Falando de ancoragem, uma coisa que muita gente não fala, e quem comentou uma vez numa conversa minha com o Rossoni, a gente estava lá no final de semana em Jundiaí, e a gente estava conversando e ele me falou uma coisa que eu não tinha me atentado a isso, mas eu sempre falava para as pessoas que aquela marca d'água em cima do carro é um estalagmite, que tem estalactite, né, que desce de cima, e estalagmite de baixo para cima. E o que é estalagmite? É sílica. Eu nunca tinha associado uma coisa a outra. O que está em cima do carro é uma sílica, que é o material mineral mais abundante na natureza. Ou seja, a dureza daquilo dali é muito grande. Se você pegar uma marca daquela de água, e muito cliente gosta de fazer isso, alguns profissionais, se você esfregar aquilo no carro, você vai olhar que arranha. E na hora te assusta, meu Deus, arranhou. Não assusta não, aquilo dali tem uma dureza muito grande. Então, ou seja, quanto menos ela está ancorada ali, menos atrito do pano com a superfície, menos risco na superfície. Nossa. E como acaba sendo efeito em cadeia, em né? cadeia. E como ela é sílica, e estamos falando de uma muito pequena, né? de um mineral que está no seu tamanho muito reduzido, ela acaba ancorando quando você tem muita rugosidade. Ela vai ancorar na superfície, vai fazer. Ela vai estar grudando ali, e a hora que você vai passar o pano, ela vai soltar, porque ela não tem muito, e ela vai arranhar o carro inteiro. E outra, quanto mais rugosidade, mais depósito desse mineral, né, dessa sílica, e cada vez que chove, eu até comentei da última vez, a gota fica no mesmo lugar, porque forma uma piscina, forma um laguinho ali. E cada vez que a água vai ali, os minerais da água novamente se depositam e cada vez aquilo ali fica mais alto. Vai aumentando. Cada vez mais Aumenta água. o depósito. E na base que é a borda ali da marca d'água, na base dela, a umidade fica por mais tempo. E a umidade, você sabe, ela também junto com o oxigênio, ela vai degradando e acelerando a oxidação da superfície. Olha só. Tá? Então, ou seja, trabalhar a superfície, deixar ela o mais plano possível, é realmente algo imprescindível para quem se propõe a entregar para o seu cliente um trabalho de revestimento, um trabalho de coat ou de revestimento realmente excelente. Eu sempre falo, os produtos são tão bons, são muito bons e sempre o trabalho fica bom, mas para ficar excelente, você tem que buscar sempre fazer o melhor trabalho. É muito importante ressaltar, gente, que o coat, né, o revestimento, ele é um detalhe que vai aprimorar as questões de proteção da superfície. Agora, a preparação dessa superfície, ela é primordial para o resultado e para a durabilidade dessa proteção que foi aplicada. Outra questão que a gente estava comentando um pouco antes de começar a transmissão, eu consigo preparar uma peça a ponto de poder aplicar uma proteção somente com um polimento, finalizando ele com uma boina de lã, por exemplo? Não, você vai perder, além de a questão do nivelamento, né? Porque a lã ela acaba fazendo marcas mais profundas na superfície. Você vai perder brilho na peça, mudando às vezes até o tom, mudando às vezes até a cor da peça. Porque quando o filme, quando ele não está tão transparente, ele altera o que está embaixo. Então, ou seja, quando você trabalha com a lã, pela forma que ela trabalha, até a agressividade dela, você acaba criando várias marcas ali em cima
que vão oxidar com o tempo, porque está aberto, tá? Produto de corte, gente, é produto de corte. Hoje é difícil falar isso porque a gente percebe aí que a qualidade dos produtos ela evoluiu tanto que você consegue fazer um corte e já deixar praticamente a peça linda, brilhando. Vamos dizer assim, o antes e depois é maravilhoso. Antes você fazia um processo de corte no carro, Miguel, ele ficava fosco, ele não brilhava, ele era fosco, os primeiros. E hoje não, você consegue fazer um corte eficiente. Você só conseguia realmente abrir o brilho na peça quando você estava nas etapas finais, de lustro e superlustro, né? Justamente. Nem no refino ainda não começava a puxar um pouco de brilho, né? Sim, e os produtos de lustro, vamos dizer assim, antes, eles eram mais químicos do que abrasivos por minerais, né? Por alúmina ou dióxido de alumínio, não. Os produtos de lustro, eles tinham mais óleos que tinham ali sua abrasividade do que propriamente dito a alúmina ou o próprio dióxido de alumínio para fazer esse trabalho. Hoje não. Hoje nós temos abrasivos, tecnologia de abrasivos, onde nós temos abrasivos muito pequenos que conseguem fazer isso e com um controle muito maior. Você consegue realmente perceber que você realmente está tratando a peça. Deixar uma dica aqui, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre abrasivo, a gente vai estar falando no próximo domingo, tá bom? E tem algumas coisinhas que a gente preparou aí para mostrar para o pessoal, tá? Inclusive que vai ilustrar muito disso que a gente está falando. É verdade. Então, digamos que seria uma continuação e uma complementação da conversa que a gente está tendo hoje. E complementando, a gente estava ali a gente fez uma peça de demonstração, onde a gente fez alguns processos de polimento para mostrar para vocês ali como que se comporta. Eu fiz isso uma vez lá na Artworks, com o pezão lá, com o Marcos, justamente para aplicar um revestimento em cima e na hora a gente já percebeu a diferença da repelência do produto na peça que tinha uma preparação mais refinada, com mais processos de polimento e lustro, e uma outra que a gente finalizou em uma etapa só. Olha só. E isso eu estou falando o quê? De uns 3, 4 anos atrás. Isso que, aparentemente, em questões de brilho, elas poderiam até estar próximas, né? Sim, a olho nu é muito difícil. Difícil distinguir. Né? Você acaba conseguindo perceber um pouco mais de brilho ou menos quando você tem o olho já bastante treinado para isso. Justo. A grande maioria das pessoas demora um pouco até a desenvolver, então principalmente às vezes quem está iniciando tem um pouco de dificuldade em conseguir perceber essa diferença, né? Isso aí. Então não dá para ficar simplesmente no achismo. Para nós termos a certeza de que essa superfície ela realmente está bem preparada, o correto é o quê? Lustrar, refinar o máximo que você conseguir, que você se propõe a fazer. Faça. Isso eu faço com boina de? Boinas de menor abrasão. Você vai trabalhar com boinas de espuma, principalmente. Vou mostrar uma coisa para o pessoal aqui. Vamos colocar uma pulguinha aí no pessoal. A gente vai estar falando sobre isso aqui hoje. No domingo a gente vai estar falando mais um pouco. Vou riscar aqui o bloquinho novinho do Miguel. Manda ver. Vamos lá. Quando se fala em holograma, a gente tem mais ou menos essa visão aqui, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Vários desses. Vocês estão conseguindo ver aí? Pessoal, dá um ok se estiver conseguindo ver, senão chega mais perto. Deixa eu mostrar na outra câmera aqui. O holograma são vários desses daí seguindo este movimento, né? Ok. E o holograma da rota orbital, que não faz holograma? Ele existe? Mas eu ouvi dizer que rota orbital não deixa holograma. E agora? E agora? Como perceber isso? Como saber isso? Eu consegui mostrar para o Miguel algumas situações, ele conseguiu enxergar. E hoje ele falou que até é ruim, que agora ele consegue ver. Antes eu não percebia isso. Antes ele não percebia. Ela faz também. A diferença é que ela cria uma ilusão de ótica na gente. Porque em vez dela fazer o movimento em aspiral, em vários sentidos, ela faz o mesmo movimento, só que... Pode pegar outra folha. Pode pegar outra folha? Vou pegar a próxima aqui, ó. Aqui. Ela faz isso aqui. Eu vou tentar reproduzir aqui, mas é só para vocês entenderem. Muito menor do que isso que eu fiz aqui. Eu fiz com a caneta, né? Mas ela faz um monte de micro riscos em vários sentidos. E dessa forma a gente não consegue enxergar aquele raio que a gente vê com as lâmpadas de inspeção e assim por diante. Para você enxergar isso daqui, você tem que estar realmente com o olho muito treinado e começar a observar. E quando você está polindo, você já percebe muitas vezes uma perda de brilho na superfície. Quanto mais bem acabado é o processo, e mais você trabalha no corte ali, o produto de corte, mais, como é que eu diria, mais sombreado fica o reflexo, principalmente do foco da lâmpada, ali do LED da lâmpada. Se você reduzir bem o LED, você não vai ver ele com transparência.
Isso é um holograma. O que eu vejo muito hoje? As pessoas fazerem trabalho com a rota orbital, não fazerem um acabamento, não lustrar, não refinar a peça e aplicar o coat. Aí o coat ajuda bastante, porque ele vai preencher, porque são micro riscos muito pequenos, vai trazer um brilho legal, só que com o passar do tempo aquela superfície ela está toda aberta. A rugosidade dela está exposta, ela vai oxidar mais rápido, ela vai comprometer a vida do revestimento. Ela vai fazer com que ele tenha uma ancoragem menor, porque ela vai entrar, na verdade, dentro daquelas fissuras para fazer esse preenchimento. E talvez vai faltar um pouco de material na superfície do revestimento, fazendo que com o carro, às vezes, não mantenha o brilho por tanto tempo, a repelência por tanto tempo. Uma coisa engraçada, apesar que repelência eu percebo que quanto mais rugosa a superfície, parece que melhor fica. Acho que aplicaram numa mesa aqui na madeira, né? E o resultado foi incrível. E olha só como ela é rugosa. É interessante isso com relação à repelência, mas o brilho e realmente a perda desse brilho é algo que a gente nota e percebe muito rápido. E formação de marca d'água. Marca d'água. Ok, gente. Então, tendo essa introdução aí, falando um pouco melhor de como otimizar o desempenho do revestimento, vamos falar um pouquinho agora dos revestimentos aí da CarPro. Né? Nós temos duas situações aqui, temos dois exemplos. Temos o UK, esse carinha aqui que digamos que, acredito que hoje é o coat mais vendido da CarPro em todo o mundo, né? Ele é a base somente de sílica, 70% de sílica com 99% de pureza, consagradíssimo já. E temos aqui o mais novo, que é o SIC, o famoso SIC, o famoso carboneto, o carboneto de sílica, que além da sílica propriamente dita, ele tem também um aditivo, que é esse carboneto. Cada situação dessa traz ao coat, traz ao revestimento algumas características. Enquanto somente a sílica, por exemplo, ela dá ao UK uma maior resistência mecânica e uma maior durabilidade, a adição do carboneto como aditivo, que a gente tem aqui no SIC, ele perde um pouquinho da durabilidade, porém adiciona um brilho mais intenso, uma maior lisura do toque, digamos assim, e uma maior resistência a marcas d'água, tá certo? Então aqui a gente tem duas tecnologias que são um pouquinho diferentes, né? Quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo. Num primeiro momento, visualmente elas são muito parecidas quando a gente analisa simplesmente a questão do brilho. Quase imperceptível. Quase imperceptível. Mas que na prática, no dia a dia, dependendo da situação de uso do veículo ou das preferências do cliente, elas são completamente opostas. Então é importante a gente ter esse entendimento para poder identificar qual o melhor produto se adequa ao cliente. Sim. O UK, né, que eu aprendi agora lá eu aprendi agora lá com o pessoal lá do Recife, tá, da CarCoach, lá com o Diego, que é UK. Então, ou seja, é um produto de facílima aplicação. Perfeito. Custo-benefício dele fantástico. É um produto que tem um valor muito acessível para quem, inclusive, quer começar a trabalhar com ele. E realmente a aplicação dele é muito tranquila. E é essa que é a proposta. Ele foi desenvolvido para ter essa característica. E o nome, o K, né, o UK, vem de United Kingdom, Reino Unido. Ele é um coat que foi desenvolvido principalmente para as condições adversas da Inglaterra e do Reino Unido. Clima extremamente frio, úmido, alto índice de salinidade por conta do controle das estradas, que é realizado sempre no inverno, com um banho de sal nas estradas. Tem uma resistência muito grande a sal, né? E região litorânea também, por questão de ser uma ilha. Então ele tem algumas características que dão para ele uma facilidade de aplicação que se adequa muito bem ao nosso clima também. Muito. Aí, de norte a sul do país, né, de leste a oeste, tanto em climas mais frios e úmidos quanto mais quentes e secos, ele se adequa super bem. Falando do UK, com relação à marca d'água, por ele ser um coating, vamos dizer assim, ele é mais... Sem aditivo, ele é mais emborrachado, somente sílica. Né? Só sílica, ele acaba não sendo tão liso. Consequentemente, ele vai estar tendo mais pontos de ancoragem com relação a isso, apesar de ter um ângulo de 110 graus de repelência ali a líquidos, né? Só que aí que tá, quando você sabendo disso, quando você passa a estudar, entender como funciona o produto que você está trabalhando, mais ainda o quê? Faça um lustre, um super lustre no carro. Quanto mais você deixar aquela superfície plana, mais você ajuda o coat. Por isso que eu não tenho problema com ele. Perfeito. Além de, podemos aqui falar o quê? Fazer um aditivo. Você pode também estar aplicando em cima dele o SIC ou o Gliss.
Perfeito. Tá? Posso usar um top coat, Top né? coat. E a gente vem falando muito desse combo K e SICK, né? Por que usar o combo? Por que não usar só 2 camadas do SICK? Por que não usar somente 2 camadas do K? Vejam, eu tenho 2 situações diferentes aqui. No K, maior durabilidade e maior resistência mecânica. No SICK, maior lisura, né? Maior toque, maior resistência à marca d'água. Quando eu junto os dois, eu tenho o melhor dos 2 mundos. Então, na base eu tenho o K e na superfície eu tenho o SICK. Maior ancoragem. Maior ancoragem. Maior resistência. Então eu vou ter um brilho mais aprimorado, eu vou ter um toque mais liso, maior resistência a marcas d'água. Ambos são extremamente fáceis de aplicar se a gente levar em consideração outros produtos existentes no mercado. Isso é uma grande característica da CarPro, essa facilidade de aplicação. São produtos muito amigáveis ao profissional, né? Todos eles. Isso a gente fala são. de toda a linha, tá? Não só dos coats, mas dos produtos de uma maneira geral. E uma coisa bacana, a evolução. A CarPro ela não está parada no tempo. Só para vocês entenderem um pouquinho, a gente está falando de história, quanto tempo eu trabalho. O primeiro coaching que eu trabalhei foi da CarPro. Isso, hein? Caramba! Eu acho que foi em 2006, 2007 na época. Na época não era nem esse nome ainda, porque a CarPro, ela foi... Era C-Quartz. Era E-Quartz. 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 Um vidrinho... O antecessor do C-Quartz chamava-se E-Quartz. Em 2009, a CarPro foi fundada com esse nome, né? Ela passou por uma reformulação e foi lançada no mercado com o primeiro revestimento com nanotecnologia, né? Voltado para a área de car care. Eu acho que eu tenho esse vidrinho lá ainda, Miguel. Tem que trazer para o nosso, Nós vamos trazer. Eu acho que eu tenho. Museu aqui, então, né? Acho que eu tenho, sim. Tá? Então, assim, eu já... Cheio ainda. Cheio. Tem lá. Então, assim, ó, opa, boa. Então, assim, o que eu falo, pessoal? Essa evolução que a CarPro sempre busca nos revestimentos, dá para ver realmente que ela está sempre preocupada em melhorar a qualidade dos produtos. Ela tem um produto que já está bom, não precisava mexer, não precisava criar mais nada. E aí, de repente, ela vem com o SICK. Ela vem com o SICK com o quê? Com a boa proteção à salinidade, com uma repelência, vamos dizer assim, a princípio ser melhor, um produto mais liso, mais flexível do que o outro. Porém, isso que o Miguel falou dessa regra de 3 dos revestimentos cerâmicos, né? Quando você tem muita dureza, você tem pouca repelência. Quando você tem muita repelência, você tem pouca dureza e, consequentemente, a ancoragem não combina com repelência. Eu vou te falar uma coisa interessante. Quando eu comecei nesse mundo do revestimento, a conhecer, buscar... Vocês já viram alguns vídeos na internet aí do pessoal jogando água em 2 pessoas e lama, um suja, o outro não suja. Isso aí é bem antigo. E antes disso, o pessoal começou a desenvolver esses materiais principalmente para quê? Para pisos, para monumentos, coisas desse tipo. A ideia inicial foi isso, não foi para o automóvel. Então, quando começou isso lá atrás, existia um produto na época, eu tive a oportunidade de conhecer, que ele era conhecido como super hidrofóbico. E por que ele não funcionava na maioria das coisas? Ele é usado hoje ainda dentro, tá? Eles estão sendo aplicados, só que ele vem em forma de óleo. Ele é aplicado dentro das centrais das usinas eólicas, porque fica oxidando lá em cima, então eles revestem com esse óleo, com essa tecnologia de hidrofobia, para que a umidade não estrague. Inclusive eu fiz um trabalho na época tentando implantar o coating dentro dessa, mas aí não era necessidade deles. Esse outro resolve, tem um custo muito mais barato, e eles faziam. E o que é interessante, por que eu estou citando isso? Esse super hidrofóbico, se você pegasse ele, aplicasse num piso e fosse colocar ele na água deitado, chegava a dar 1 centímetro ou mais abaixo da água e a água não conseguia entrar dentro do piso. Olha só a capacidade hidrofóbica desse produto. Olha só. Só que tem uma coisa, se você passar a mão, você tirou ele. Não tem ancoragem. Nenhuma. 0 de ancoragem. Então, ou seja, é um produto que, queira ou não, ele ficou só na demonstração. Na prática não foi possível utilizar ele com essa qualidade. Mas aí veio evoluindo, porque justamente a partir daí começou a se criar produtos que conseguiram equilibrar a fórmula, tendo aí realmente o que a gente precisa para estar protegendo os carros. Perfeito. E vamos falar um pouquinho aqui dos papéis. Vamos falar um pouquinho deles, mostrar isso aqui para a galera. Acho que já devem estar se perguntando o que é isso aqui. O que é isso aqui em cima? Aplicado. Isso aqui são os aplicadores, tá? Que é utilizado para estar aplicando o produto. E o que mais tradicional, né? De suede. De suede. E uma coisa que eu sempre observei no produto. Quando se fala em tecnologia, em avanço tecnológico de revestimentos, é bem nítido você observar que os revestimentos, tá?
que são de entrada ou mais baratos, eles acabam tendo uma tecnologia um pouco aquém daqueles que foram lançados depois, foram desenvolvidos com mais tecnologia. Uma coisa que você pode observar é a flexibilidade. Não dizendo que não seja, porque você dobra isso aqui milhares de vezes e ele volta ao mesmo formato. Mas você vê que ele é um produto, que o revestimento aqui, ele deixa bem mais duro o suede. Enquanto que você pega aqui, por exemplo, o SICK, já é o contrário. Ele é mais flexível, ele não se molda tanto quanto o outro. Ele ainda acaba possuindo uma memória, porém não tanto. Dá outras características a Justamente. ele, né? E quando você vai evoluindo, isso ainda diminui. Você percebe que o tecido, o suede que foi aplicado, flexível, cada vez mais flexível, porém altamente repelente. E eu não sei se também eles vão conseguir ver. Muito transparente. Olha só, se você olhar aqui ó, na luz, não sei se vocês estão conseguindo ver, olha o meio como é translúcido e as bordas que não tem o produto, como ela é mais escura. Deixa eu ver olha se eu como ele mostrar transfere para a superfície. Conseguiu ver? O pessoal conseguiu ver aí? Isso daí. E esse daqui é o K. Você vê que ele é proposta dele. Ele é mais firme, porém indiscutível, maior resistência mecânica, maior durabilidade. O que eu já observei nisso, Miguel? Trabalhando com vários revestimentos aí no mercado. Alguns revestimentos, se você pegar o paninho depois de um tempo e fizer isso daqui, vai cair um pozinho na tua mão. Ele vai estar trincando todo e ele não vai estar voltando ao normal. Ele vai se quebrar. Quando ele se quebra, vamos pensar o seguinte, na superfície do verniz ele faz a mesma coisa. Nenhum coat da CarPro faz isso. É uma coisa que eu acho que é muito importante, você estaria observando realmente a tecnologia, o avanço da marca que está trabalhando, para que você realmente entregue cada vez mais para o seu cliente. E mais ainda, né? Eu tenho a ideia de que o detailer, ou o profissional de detalhamento automotivo, ele deve trabalhar sim com uma carteira de clientes, de preferência uma carteira fiel e que fique com ele. Porque a partir desse momento, realmente você começa a cuidar do carro do cliente. E quando você começa a cuidar do carro do cliente, você tem que ter produtos que te acompanham nesse cuidado. Eu tenho carro que tem 30 anos de pintura original. Como é que eu vou aplicar um produto que vai durar menos do que isso? E eu gosto muito de falar o seguinte, que o revestimento cerâmico, a principal característica dele é aumentar a vida útil da superfície aplicada. Perfeito. O que não pode acontecer, e eu observei algumas marcas, estava trocando uma ideia com o Miguel, é que alguns revestimentos que eu já trabalhei, alguns revestimentos que eu usei, depois de um tempo, como eu cuido do carro do meu cliente, eu consigo observar isso muito. Eu tenho um cliente que está comigo há mais de 12 anos lá na empresa. Então eu comecei a observar o que? Alguns produtos, a oxidação, o envelhecimento dele deixa marcas. Você começa a ver a marca do aplicador depois de um ano. Olha só. Isso começa a oxidar na superfície. Você começa a ver as bordas das peças do carro com diferença de cor. Por quê? Geralmente em alguns produtos eles têm uns formadores de filme. E esse formador de filme não tem força para ancorar. O solvente, a tecnologia empregada, o produto não consegue realmente fazer a fusão. O Marcão gosta muito de falar, né, que o tempo de oxidação é muito importante. E realmente é. Essa fusão do coat, ela é imprescindível. Entendam, você tem um produto com muita resistência, você tem um produto que vai formar uma camada superficial. E se este produto ele não ancorar, ele vai ficar ali. Só que por ele não estar ancorado, ele vai começar a soltar em partes. E dependendo das propriedades, ele vai acabar aparecendo em algum momento no carro. Principalmente carros de cor escura, tá? Eu sempre me questionei muito com isso na hora de aplicar, por exemplo, num carro que tem 30 anos de pintura e a pintura está boa, está bonita ainda. Eu vou aplicar um produto e o pessoal fala assim, poxa, mas esse produto dura 2 anos. Dura 3 anos. Não dura 3 anos, ele dura 2 anos. Ele dura mais que o verniz, porque a qualidade de um revestimento cerâmico é superior ao clear coat, é superior ao verniz. Só que as propriedades vão se perdendo no tempo. Essa garantia está mais ligada às propriedades do que ao produto em si. Essa flexibilidade e essa transparência que vocês estão vendo aí é que faz toda a diferença quando você aplica um revestimento. Para quê? Para que aquele verniz, aquela tinta que durou 30 anos, passe a durar 60, 90 e assim por diante, para que aumente a vida útil dela. E como que ele faz isso? Primeiro pela qualidade sim do substrato que está ali junto com ele, de toda a fórmula. A fonte da matéria-prima, inclusive, né, ao qual é extraído. Porque como o Igor comentou, sílica, né? A sílica é o segundo elemento mais abundante no planeta, só perde por oxigênio. Mas a sílica a gente tem ela de diversas fontes, a gente tem
desde a fonte mais pobre, né? Até da poeira. Do talco, do gesso, da poeira, da areia, de todas as rochas que a gente encontra aí na crosta terrestre. E tem ela, por exemplo, do quartzo, que já é um cristal, que já é uma forma mais refinada da sílica, que é de onde é extraído a sílica, qual compõe os produtos da Carpro. Então, cada vez que você tem uma fonte da matéria-prima mais nobre, você tem um produto final mais aprimorado. Consequentemente, as características desse produto, elas vão ser mais aprimoradas. Então, o brilho que ele dá é mais intenso, o toque liso que ele tem é mais duradouro, a camada que ele tem condição de gerar, ela é mais espessa e por aí vai. Vamos tentar exemplificar isso de uma forma mais simples? Vamos perguntar aí pro pessoal, será que alguém pesquisa aí pra gente, no nosso amigo Google aí, até o pessoal que tá aqui? Vê se vocês acham bem quanto tempo um vidro na natureza leva para se decompor. Ixi. Mas deve ter esse número aí, não tem? Centenas de anos. Quanto tempo dura? Procure aí no Google aí, vê o pessoal aí. Vamos interagir com a galera aí. Vamos. Pessoal, achei pra gente. Aproveitando, ó, comecem a mandar perguntas aí que a gente vai começar a selecionar algumas perguntas aí para estar tratando também, tá bem? E aí, então, conseguiram achar aí quanto tempo? O vidro... Mais 10 mil anos. Quanto? 10 mil anos. 4 mil anos? 4 mil anos. Pois é, mas... Será que a gente vai estar aqui ainda? Mas quanto tempo foi inventado o vidro, hein? Quanto tempo foi inventado o vidro? Não sei. Começou a trabalhar com isso. Não tem tanto tempo assim, né? Então a gente não tem uma referência de durabilidade, né? Com relação a isso. A gente não viu esse tempo todo acontecer e achou vidro na natureza. E o quartzo? Ah, pois então. O quartzo já está aí há milhares de anos. Quantos anos isso está aí sem se decompor? Ou melhor, né? Ele se purifica, ele fica melhor ainda. Quanto mais o tempo passa, mais translúcido, mais resistente, melhor ele está na natureza. E é daí que vem. Então tem algo diferente realmente na linha da Carpro, que faz toda a diferença. Bom, gente, se alguém ficou curioso para saber, ó, qual que era esse produto aqui, esse é o SIC, tá? Esse é o SIC que é baseado no esse UK. Desculpa, esse é o Light. O Light. Esse é o SIC. Esse aqui mais durinho é o Light, que é baseado na fórmula do UK. Esse é o 40% SIC. Da concentração do UK, com mais a adição do titânio como aditivo. Por que o Light ele tem algumas características diferentes do UK? Justamente por conta da adição do titânio. O titânio deixa para ele um toque um pouco mais liso que do UK e, consequentemente, uma maior resistência a marcas d'água. Porém, como a concentração dele é menor, a durabilidade também é menor, tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Dando continuidade aqui, a título de curiosidade, o Igor trouxe aqui para mostrar para vocês o carrinho que é realizado para fazer aquele tal do teste de dureza. Vocês já devem ter ouvido falar nos tals dos Hs, né? E aí muita gente pergunta, mas quantos Hs são os produtos da Carpro? Igor, isso aqui é um 9H, é um 7H? O que é o produto da Carpro? Cara, como é que a gente pode mensurar isso aí? Eu digo o seguinte, até para fugir um pouco dessa coisa do H, né? Porque é uma coisa que já passou da hora de ser um pouco desmistificado. A gente fez até uma live falando um pouco sobre isso, falamos bastante sobre o produto. Uma série de lives, né? O que eu falo para vocês é assim, com os testes que eu faço, com o dia a dia, com o acompanhamento que eu tenho dos meus clientes, os coaches da Carpro são os que menos riscam comparado aos 9Hs do mercado. Para não entrar muito em detalhe, eu estou falando de quem cuida de carro e observa realmente o que está fazendo. Dá um exemplo de hoje. Hoje de manhã chegou um cliente com uma Mercedes lá na empresa e a Mercedes dele ele foi levar para lavar e ele vai pegar inclusive amanhã. Por que isso? Porque estão fazendo o piso da casa dele. E a poeira de cortar o piso foi para o carro, deu uma garoazinha, uma chuvinha e ficou as famosas marquinhas ali em cima. Tá? Da gota d'água, não chega a ser nem uma marca d'água. O cliente chegou, virou para mim e falou assim, olha, isso aqui foi só lá agora, pegou uma chuvinha, só lavar que sai. Eu falei assim, marcou teu carro. E ele falou, não marcou. Você me falou que é do piso, né? O piso, geralmente a resistência, a dureza deste pó, e ele ali, quando vira o pozinho ali, né? Quando você molha ele, aquilo dali vira quase um concreto. E a partir do momento que ele deixou aquilo, ele tomou sol e chegou bem seco lá, eu falei, vai marcar o teu carro. E é um cliente que eu estou querendo vender para ele uma proteção cerâmica. Ainda não tem? Não tem. Se tivesse... preto. Aí eu falei que ele marcou o teu carro. Lavamos o carro, fizemos o trabalho. Na hora que lavou o carro, antes de passar cera no carro,
o carro estava horrível, a cera escondeu bastante, para o cliente já ficou bom. Ele foi lá olhar o carro para ver como é que tá, só pediu para pegar amanhã porque estão terminando a casa dele. Aí ele vai pegar amanhã para não levar o carro de novo pro mesmo problema, né? Pro foco do problema. Aí eu peguei, botei o carro numa posição, nem sol nem lanterna para ver, na sombra, e pedi para ele olhar o reflexo das lâmpadas normais em cima do capô. Aí ele conseguiu enxergar as marcas e ele virou e falou assim, realmente são exatamente as marcas que estavam em cima da poeira. Ele achou que as marcas estavam em cima da poeira, não. Aquela poeira na verdade só ajudou a aumentar as bordas da marca d'água. E marcou todas as superfícies. Aí eu falei para ele, seu carro não tem um revestimento. Provavelmente a chance disso aí aprofundar, marcar, ancorar e criar uma cavidade é muito maior. Ele está pensando, acho que amanhã a gente consegue fechar negócio. Tá? O carro dele ficou bem marcado mesmo. E a quantidade de marcas que tinham, que isso é outra coisa importante, a quantidade de marcas d'água é pelo menos umas 100 vezes, 1000 vezes mais que um carro com coach, tá? Porque o coach, o problema é o seguinte, nós profissionais deixamos o carro tão liso, tão bonito, que qualquer marquinha se torna um problema. Fica aparente, né? No caso, ressaltando sim, mais. no caso do carro dele, tinha marca d'água em cima de marca d'água, porque aconteceu esse episódio, mas o carro dele já vem sofrendo essa agressão há um bom tempo. Então, ou seja, na hora que você olha na superfície, o carro dele está cheio de marca d'água. Bastante mesmo. Igor, consegue mostrar rapidamente, assim, só um exemplo aqui como é que é realizado esse tal do teste aí do H? Sim. Ó, eu tô com o lápis aqui, na verdade, sem apontar, até pra gente fazer um movimento aqui pra gente poder estar mostrando. Vamos imaginar que essa própria superfície aqui da caixinha é uma placa com capô. verniz, é um capô do carro. De um carro. Como é que eu vou realizar esse teste aí? Primeiro a gente vai estar colocando aqui, tá? O peso recomendado, tá? Existe uma normativa para se realizar esse teste de dureza. A gente vai estar adicionando aqui o peso para estar realmente fazendo a pressão necessária na ponta. Depois a gente vai estar nivelando esse carrinho para que ele fique realmente nivelado. Aqui em cima tem um nível, ó, para você estar nivelando. E você vai estar apontando esse lápis, tá? Estou com um lápis aqui só para mostrar para vocês. Isso aqui na verdade é 100% grafite, tá? Então o que que acontece? Você vai estar apontando ele, deixando aqui a ponta dele reta, num ângulo de 90 graus com a base. Eu vou fazer um desenho aqui para exemplificar isso, tá? Vamos ver o desenho do Miguel. Justamente, ó, o homem é bom de desenho, hein? Ó, rapaz, me surpreendeu aqui agora. A gente tenta. Olha aí, ó. O lápis tem que estar com a face totalmente reta, com 90 graus. E você vai estar colocando isso... Não pode ser pontudo, tá, gente? Não pode ser pontudo. É rombudo. E nem arredondado. Nem arredondado. Depois de você estar com o lápis nesse formato reto, você vai estar posicionando ele aqui e vai estar empurrando o carrinho. Não posso puxar? Não. Por quê? Você diminui o arrasto. Com isso, você não vai estar tendo a mesma pressão. Vai acabar tendo um teste viciado, justamente, né? Outra coisa muito importante. Se você observar com peso, com lápis, com a ponta reta e a dureza do grafite, realmente o que você está avaliando aqui é a resistência física da base. Essa resistência física, se você estiver empurrando aqui numa peça que está cheio de casca de laranja, essa face do lápis vai encostar nessa casca de laranja e pela força que eu estou aplicando aqui, eu vou arrancar o verniz da superfície. Porque eu vou ter um ponto de atrito. A gente chama de deformação plástica isso, gente. Então, lembra aquela questão que a gente abordou lá no início? Quanto mais lisa tiver a superfície, quanto menos rugosidade, maior a chance desse lápis deslizar sem criar essa deformação plástica. Então vejam, nem sempre um revestimento, uma proteção que resistiu ao teste de 7H ou de 9H, ela tem realmente esse nível de resistência. Isso pode estar ligado mais diretamente à base, à superfície a qual ela foi aplicada e à preparação dessa superfície. Ou seja, é onde a gente queria chegar. Rugosidade a tal vai da rugosidade determinar o nível de resistência. Se eu tenho uma superfície extremamente lisa,
nem o tal do lápis 10H vai riscar. vai riscar ela. Então, ou seja, ela acaba resistindo ao teste 10H. Por quê? Por questão de resistência mecânica? Ou será que é por questão realmente de deslizar? Superfície. Experimenta escorregar sobre uma lona seca. O que vai acontecer com você? Você vai se lanhar. Experimenta jogar uma água com sabão, deixar ela mais lisa. O que você consegue fazer com ela? Escorregar. Escorregar. Machuca? Não machuca. Não machuca. Tá. Tenta escorregar na rampa. Nós temos uma rampa aqui, nessa rampa aqui não vai dar certo, vai virar um ralador. Porém, existem escorregadores de concreto, escorregas de concreto. Perfeito. Você vai olhar o que eles fazem, eles alisam, eles diminuem a rugosidade. A partir dali você senta e você escorrega e não se machuca. Quanto Então, mais liso, é válido eu atrito. dizer então que se eu aplicar um tal de um revestimento que tenha passado no teste de dureza 9H sobre qualquer tipo de superfície, ou melhor, sobre qualquer tipo de verniz, se eu pegar um verniz macio, um verniz médio, um verniz duro, em todos eles eu vou ter uma resistência de 9H? Com certeza não. Mas você pode ter resistência 9H no mais macio, Miguel. Desde que Eu diminuo a rugosidade. Desde que a superfície esteja bem Deixa preparada. ela mais plana possível. Tá vendo como é complexo isso? Então, assim, ó, a gente não pode se ligar simplesmente a esse certificado. Porque mais importante ainda do que ele é o tratamento ao qual o profissional vai submeter aquela peça. Ele é importante, ele é uma referência, não referência. estamos aqui querendo dizer que não, mas ele é uma referência dentre várias que a gente tem. Então, no final das contas, quantos Hs é o produto da CarPro? 10, 15, 20. Depende da preparação. Da preparação. A CarPro, ela costuma dizer, né, pregar o aumento em até 2 Hs. Vamos supor que você fez um teste da superfície num verniz do veículo com um verniz macio. E esse verniz, do jeito que ele estava, ele resistiu a um teste de 2 Hs. Porque dificilmente ele vai resistir a um teste maior do que isso, realmente sem preparação. Então, quando você faz a aplicação do coat, ele pode ter um aumento de até 2 Hs, ou seja, essa mesma superfície protegida, ela passaria a resistir a um teste de 4H. Isso a grosso modo, porque se eu fizer a boa preparação nela, talvez ela já resista sem mesmo aumente essa resistência, sem eu sequer aplicar o coat, depois que o coat aumente mais ainda. E aí, Miguel, o Então, pessoal a gente pode... tem vários fatores, vários diferenciais que entram aí para a gente conseguir realmente ter esse aumento, né? E aí o pessoal pode falar o seguinte, tá, então quer dizer então que se eu pegar uma superfície e lubrificar ela, como você falou de jogar água na lona, eu não preciso aplicar um coating. Pois é. O que acontece? A cera. Se você aplicar uma cera num carro, e essa cera que está ali, você fizer o teste do grafite, teve um detailer no mercado que fez, tá? Não vai riscar. Porque você deixou aquela superfície oleosa e Vai lisa. escorregar. Mas qual a durabilidade disso? Pois é. Aqui nós estamos falando da durabilidade no mínimo de 1 ano. No mínimo. Ou seja, você tem realmente uma superfície lisa, resistente, por um tempo muito maior. Mesmo que submetido a um processo de lavagem agressivo, com produto Ele vai alcalino, resistir. que normalmente tiraria a proteção de uma cera, isso aqui vai resistir. E é engraçado, né, Miguel? Com essa evolução toda, é engraçado como o mercado trabalha em cima de problemas e necessidades do mercado. Há um tempo atrás, os revestimentos cerâmicos tinham um grande problema. Como cuidar dele? Aplico cera, não aplico cera, o que eu aplico, o que eu faço? Hoje, você tem uma série de produtos aí no mercado, como produtos quick detailers, para estar cuidando do coat, que vai devolver o quê? Isso é fácil. O que a gente falou da superhidrofobia ali? Ele não tem ancoragem. Então, hoje nós temos produtos com muita tecnologia, que você aplica em cima do coat para devolver o quê? A repelência dele. Mas quando se fala em proteção, não tem nada no mercado hoje que substitui um revestimento cerâmico. Nada. Porque realmente é uma proteção que ela é resistente, ela vai se manter na superfície e você realmente vai estar cada vez mais mantendo Perfeito. o coat ali em perfeito estado. Quando a gente fala em coat, né, a gente busca aí pelo menos 6 características, né, importantes. Uma delas, resistência mecânica, durabilidade, brilho, hidrorrepelência, toque e resistência química. Acho que a gente poderia exemplificar aí pelo menos nessas 6. Dá para detalhar mais? Dá. Mas eu acho que essas são as 6 principais. Então, não adianta a gente ter um produto extremamente duro
que não tem ancoragem, não tem durabilidade, ou ainda não tem resistência química. E não tem flexibilidade, ele vai quebrar, flexibilidade, ele vai trincar. vai acabar soltando na superfície. Está acontecendo hoje com celulares. A película de vidro, até então, é uma película que resiste a tudo, legal. Só que ela quebra. Quebra muito E fácil. o pessoal, e é o que eu falo, o mercado trabalha por É demanda. uma película flexível, Ela se deteriora mais rápido, mas ela não quebra. mas ela não quebra. Então, ou seja, é necessidade do mercado. E quando eu falo necessidade, é isso. O mercado acaba buscando a carência que está tendo para suprir. E, mais uma vez, falando naquilo que eu acho que é um argumento muito forte para você, profissional, que está aí, falar para o seu cliente. O revestimento cerâmico ele vai aumentar a vida útil da superfície aplicada. Quando se fala em aumentar a vida útil, ela vai manter aquela superfície mais nova, ela vai manter aquela superfície nova por mais tempo. O Michael Jackson já falava isso, né? Dizem que ele tinha na casa dele uma câmera que ele dormia para poder ter menos ação do oxigênio na pele. Não sei se é verdade, mas tem um mito aí disso daí, né? Ou seja, eu e meu filho conversando, foi meu filho que viu isso na internet e comentou comigo e virou assim, então quer dizer que ele não ia ficar velho? Eu falei assim, ele ia retardar esse processo. Retardar o processo. Talvez, né? Na verdade, visual, né? Porque eu acho que a máquina ela vai envelhecer de qualquer jeito. A não ser que você também cuide bem dela. verdade. Mas assim, a parte externa, com certeza, vai se conservar mais. E faz todo sentido. Se você consegue ter menos ação do oxigênio em você, que vai estar oxidando e envelhecendo, você vai estar mais tempo. Perfeito. E o revestimento cerâmico ele faz isso. Realmente, essa hidrofobia, esse fechamento de poros ou rugosidade, que ele acaba diminuindo ainda mais essa rugosidade da superfície, faz com que o oxigênio tenha menos ação sobre a superfície aplicada. Isso não é só na parte de carros não, tá, gente? Os cosméticos hoje, os produtos de beleza, estão apostando muito nessa tecnologia de diminuir a ação do oxigênio na pele, no corpo. E essa é realmente o grande diferencial dos revestimentos cerâmicos. Legal. Bom, gente, vamos trocar a câmera agora aqui, vamos preparar para fazer a demonstração para vocês da aplicação do revestimento. Deixa eu explicar para vocês qual é a dinâmica que a gente vai fazer. Nós vamos aplicar esses dois produtos aqui. Na metade do capô do carro, que já está preparado, lembrando que nós fizemos um processo aqui de correção, né, para tentar melhorar um pouco a situação, é um capô já repintado e tudo mais, não se atenham aos mínimos detalhes e a riscos. A nossa intenção é realmente demonstrar aqui a aplicação do produto. Mas como é que a gente vai fazer? Na metade do capô, a gente vai aplicar somente o UK. Na outra metade do capô, vamos aplicar somente o SIC. Vamos submeter ele ao processo de cura com o painel infra, tá certo? Para acelerar a secagem dele. E depois vamos tentar mostrar para vocês a diferença de toque entre os dois. No UK, ele vai acabar agarrando mais um pouco a microfibra e no SIC ele vai ficar um toque mais liso. Depois nós vamos aplicar SIC sobre as duas camadas, para a gente conseguir ver se o SIC consegue melhorar essa questão do toque ali onde ficou aplicado somente o K, tá certo? Então vamos lá. Vamos cortar para outra câmera agora. É câmera ou câmera? Vamos lá. Deixa eu pegar os produtos aqui, tá? Vamos dividir? Vamos puxar o carrinho para cá? Pode puxar o carrinho aqui? Pode puxar o carrinho? Aqui, gente. Acho que não tem. Vamos dividir o capô? Quer dividir? Vamos com a fita fininha. Aham. Bota ali do lado. Aonde que tá a fininha, Miguel? Vem cá, eu já vou pedir para... Ô Igor, pode vir aqui. Pode colocar a luva aqui que eu já vou pedir para... Ô Evandro, pega a fita lá para mim, a fininha, por favor. E assim, ó, o pessoal pode ir perguntando também, falando, a gente vai interagindo, aí vai gente, conversando com o pessoal. Aproveitem para Vamos lá. mandar as perguntas agora. O Igor está colocando aqui a luva, né, de luva nitrílica. É o EPI imprescindível aqui para a utilização de aplicação de revestimento, né? Querendo ou não, a gente está trabalhando aqui com produto químico, precisamos aí ter realmente garantir a integridade aí do operador, do aplicador, tá bom? Estamos com a luva. Dá uma licencinha aqui. Vamos fazer uma colocar divisão a aqui. fitinha agora aqui. Só para a gente ter uma referência. Igor, Oi.
Qual é o primeiro produto que você vai aplicar? Ah, primeiro mostra pra galera aí qual que é a ferramenta que você vai usar para fazer a aplicação. Eu vou usar esse aplicadorzinho aqui, ó. Ele vem na caixa, tá? E realmente facilita muito e acelera o processo de aplicação. Esse aqui vem na caixa do Light, né? Na caixa do Light. Mas é vendido separadamente. Eu particularmente gosto muito de aplicar os revestimentos com o suede e o taquinho, tá? Gosto mesmo. Porque realmente você acaba tendo uma ação mecânica maior. É uma coisa que eu faço realmente para estar entregando mais para o meu cliente. Porém, se você quer agilidade, isso aqui é fora de série. Perfeito. Tá? Então mostra pra gente aí. Eu vou até usar a mão esquerda aqui. Não está aplicando. Ele tem aquela trava de segurança. Que travou. Travou travado. Travou mesmo. Agora foi. Vou mostrar aqui de pertinho então. Essa trava de segurança é justamente para evitar que qualquer pessoa venha e abra. Tem que dar uma puxadinha nele agora. Eu gostaria que você mostrasse vou pegar aqui pra galera paninho. essa cristalização que ele acaba formando aqui, ó. Os Com o cristais. tempo, né? Olha só, formam cristais mesmo aqui, né? Na borda. Isso, gente, é muito importante ser removido antes da gente fazer a aplicação. Porque se isso acabar caindo no aplicador, vai te gerar problema. Vai gerar problema. Fez a limpeza. Tava com o aplicador na mão e dá pra você ver. Olha só que engraçado, até na luvinha vem uns pedacinhos. Depois que você... Então realmente tem que garantir que não fique nenhuma partícula dessa e acabe prejudicando a aplicação, né? Vamos lá. Quantas gotas são necessárias para mim colocar e fazer uma boa aplicação? Gente, você tem que colocar produto suficiente para você conseguir cobrir toda a área e tenha tempo, tá? Para realmente observar a ação do produto, a oxidação do produto, para que você faça realmente uma aplicação perfeita. Ou seja, não se deve colocar pouco produto. Realmente colocar, não necessariamente contar as gotas, mas colocar uma quantidade suficiente. Né? O pessoal gosta muito dessa coisa, tantas gotinhas. Não, coloca suficiente para preencher. Eu vou mostrar uma característica interessante desse produto aqui. Só um segundinho, eu vou pedir um cronômetro aqui no para-brisa do carro para a gente poder marcar o tempo, tá? Então tá. Vamos lá, vou colocar o produto aqui na peça, tá? Colocar uma quantidade generosa, principalmente pela primeira utilização. Sim. Então uma quantidade para eu poder condicionar ali de forma suficiente. E outra coisa, quando você quer realmente fazer algo de qualidade para o seu cliente, você não tem que estar preocupado com a quantidade de produto. Está trabalhando com um produto que é nano e ele precisa. Tem várias formas de aplicar, mas particularmente essa forma aqui que eu estou fazendo é que eu consigo espalhar com maior facilidade e com maior realmente homogeneidade. Porque eu coloco o produto na peça e depois eu consigo realmente espalhar ele de uma forma bem uniforme em todas as áreas. Quando ficar alguma areazinha sem passar, você pode vir, o produto está na peça, você vem e completa, não tem problema. Tem necessidade de ficar repetindo o processo? Não tem. Pode, não vai comprometer. Quando você fica repetindo a passada, você acelera a secagem. Com isso você não vai ver. Eu falei de observar o produto. Você começa a ver que ele vai levantando pequenas bolhas na superfície, ó, micro bolhas. Isso é evaporação. O solvente dele vai subindo e vai. Se você olhar aqui em cima, ele já secou um pouco mais, ó. Essa área aqui. Você vai observando e vendo. Quanto mais o filme tiver homogêneo, mais gotinhas na superfície, mais você vai observando que ele está realmente já secando, você vai estar se preparando para remover. É tranquilo, é seguro, não precisa apavorar. Começamos a marcar o tempo aqui, tá, gente? Começamos até a marcar um pouquinho depois, mas só para a gente ter uma referência. Não precisa se preocupar porque o tempo de remoção, o tempo de oxidação inicial dos produtos da CarPro, ele é bastante elevado. Vou pedir para verificar aqui como é que está a nossa condição de temperatura e umidade para passar para vocês, tá certo? Enquanto isso, o Igor está preparando ali a microfibra. Tá? Igor, o que é importante? Quanto tempo a gente vai deixar aqui?
Ó, gente, vou mostrar para vocês agora como é que tá a situação de temperatura e umidade, tá? Sim. Aqui, o que eu vou dizer para vocês? 19,4 graus centígrados, 64% de umidade. É uma boa condição para aplicar o revestimento cerâmico? Tá excelente, tá boa. Tranquilo? Tá tranquilo. O que eu gosto de observar? Como a gente faz uma aplicação manual, em alguns pontos eu posso ter deixado de colocar uma quantidade suficiente. Então, assim, alguns pontos da peça eu vou observando e vou vendo que ela está secando mais. O que eu estou observando aqui agora, Miguel? Aquelas bolinhas que subiram, elas já estão sumindo. Elas estão diminuindo. Ou seja, o produto, ele já evaporou. Ele já está evaporando. Como eu fiz uma área grande, estamos falando de 1 minuto e meio já ali. Fora o tempo que a gente demorou para Fora o começar tempo a marcar o tempo. Devemos ter aqui já em torno de 2 minutos tranquilamente, 2 minutos e meio. Eu sempre falo que menos de 2 minutos, tente não remover. Aplique mais produto, aumente a quantidade de produto e não remova. Tá? Se na primeira aplicação você percebeu que a quantidade foi pouca, repete o processo. Perfeito. Vamos supor que você passe do ponto e você não consiga remover o produto. Nada como Essence. A Essence consiga estar fazendo essa correção. Só que uma dica, faça um processo de polimento com a rota orbital com Essence aqui, só para deixar a superfície totalmente plana, e vai aplicar o resto do carro. Espera fechar o filme, espera ele estar curando. Perfeito. Aí depois você vai aplicar. Ah, Igor, mas e aí? Não, o Essence, por incrível que pareça, ele vai conseguir fazer novamente o Prime, vai estar preparando e você vai conseguir fazer uma camada depois de novo em cima. Lembrando que nós fizemos o primer aqui com Essence nessa superfície, tá, Vou gente? iniciar o processo, acho até que passei um pouco. Estamos aqui com 2 minutos e meio no cronômetro, Sim. aproximadamente 3 minutos e meio no Sem total. pressa, sem nada. Vamos começar a fazer a remoção. Outra dica que eu gosto de dar para o pessoal, comece a remover sempre das bordas para dentro, jogando o produto para a área que ainda tem produto. Dessa forma você evita manchas e marcas de aplicação, porque as bordas acabam secando primeiro. Depois você vem e tira aqui o meio. Eu já removi, o ideal seria ter 2 panos para poder fazer o acabamento. Eu vou deixar o outro para fazer depois. Eu vou só virar o pano para poder estar fazendo o acabamento da peça. Poderia ter deixado 1 minuto ou 2 aqui a mais tranquilamente. Até mesmo porque a condição climática hoje está está muito perfeita, favorável, né? Muito favorável, tá? Poderia ter deixado mais tempo. Qual a diferença de deixar mais tempo? O filme vai estar penetrando mais, ele vai estar ancorando mais, vai estar fazendo a oxidação da superfície e ele realmente vai estar deixando o quê? A superfície com mais revestimento cerâmico dentro dela. Perfeito. Tá? Igor, vou te alcançar aqui agora aquela suedezinha de camurça. Sim. Eu sei que tu é um fã dela aí para dar o acabamento final. Não tem nada igual. Explica para o pessoal por que você gosta de estar utilizando essa ferramenta. Cara, eu vou te falar uma coisa, tá? Isso aqui eu uso não só aqui. Às vezes a gente tem situações que a gente vai remover alguma coisa do carro e fica aquela oleosidade andando para um lado e para o outro. Isso aqui você passou, resolve. E mais uma vez vamos tentar mostrar para o pessoal isso aí do dia a dia, né? Com que o pessoal limpa geralmente óculos? São flanelinhas de suede. E o óculos fica muito gorduroso. Gente, essa suede, ela vem junto no carro, mas ela também é vendida separadamente. Já deu um acabamento muito bom com a boa, né? Já ficou muito bom. Hoje realmente a condição está muito boa para aplicar. Mas ela realmente dá. Outra coisinha, às vezes deixa alguma pluminha. Essa pluminha acontece por quê? Rugosidade. Quanto mais rugosa a superfície, se você estiver passando a microfibra no carro e estiver ficando muita pluma, claro, tem microfibra que foi lavada às vezes, seca em secadora e com isso ela está soltando pluma. Mas você pegou uma microfibra nova, está passando no carro, ela está soltando muita pluma, suspende tudo e faz mais um lustro no carro. Porque realmente ela está áspera a superfície e ela está soltando essas microfibras por causa disso. Tá? Fechou. Tá? Fechou? Fechou. Que não tem mais realmente, não tem necessidade de fazer nada. Vamos aplicar o SIC agora no outro lado? De lá, vamos sim. Separar esses 2 paninhos aqui que a gente usou para o K. E a gente vai aplicar agora o SIC. E aqui o aplicador. Deixa eu ver, deixa assim. Vamos usar o mesmo aplicador, né? Eu não sei se o pessoal consegue ver a diferença de brilho de um lado para o outro. Eu vou tentar mostrar aqui.
Isso que a peça está bem preparada e foi aplicado aqui o Prime, né? Foi aplicado aqui o Essence. Acredito que não consiga perceber isso aí a olho nu, não. Deixa eu... O pessoal está fazendo alguma pergunta aí? Está com alguma dúvida? Como é que tá aí? Pessoal, dá uma olhada aqui nos cristais, ó. E você vê que é um pouco diferente de um produto para outro, ó. Esse daqui, ele é um cristal, aquele é um pouquinho mais, esfarela um pouco mais. Esse não, ó. Um pouco mais pegajoso. Ele é mais pegajoso. Ele é um pouco diferente. Limpa bem. E vamos lá. Mesmo esquema de aplicação? Mesma coisa. Eu vou aumentar um pouco mais de produto. Eu notei que faltou um pouquinho. Lembrando que a gente está aplicando numa peça grande aqui de uma vez Sim. só, né? Eu vou zerar o cronômetro aqui, vou pedir para zerar o cronômetro e dessa vez a gente vai marcar direitinho. Consegue fechar o produto lá pra... Vamos lá? Ó, como eu falei para vocês, eu gosto realmente de fazer esse movimento aqui na peça, ó. Que com isso eu largo o produto na peça e depois eu venho cruzando e espalhando ele, ó. Mão leve, né, na aplicação, não precisa pressionar, nada de né? pressão, até porque tá muito liso para aplicar. Ó. Fechando os gatos agora. Só os cantinhos. Eu tenho comigo, tá? E desde que eu trabalho com revestimento, que quanto menos passada eu dou do revestimento na superfície... Ó, iniciei o marcador aqui, tá, gente? Melhor o resultado. Quanto mais preciso eu sou na aplicação, melhor o resultado. Ou seja, se eu conseguir fazer tudo isso aqui uma única vez, o resultado sempre é melhor. Quanto mais vezes eu passo, parece que não fica a mesma coisa. E faz sentido, temos um solvente, temos aqui uma ação mecânica. Se eu ficar esfregando isso aqui em cima, tenho chance, sim, de alterar a superfície. Se você observar, as bolinhas de evaporação também estão aqui. Diferente de alguns produtos, tá, que tem também essas bolinhas, o que acontece? Aqui elas vão evaporar e elas vão deixar o revestimento. Outras, elas ficam evaporando, mas muitas vezes elas continuam trabalhando o verniz. E aqui não, você pode ficar tranquilo, as bolinhas subiram e elas vão diminuir. Daqui a pouco elas vão sumir. E ainda assim você tem tempo para estar removendo o produto. Tá? Dá para remover agora? Dá. Não vai ficar bom. Por quê? Porque a gente ainda não teve o tempo de oxidação necessário. Justamente. Esclarecendo, né, para quem está assistindo, esse tempo de oxidação, ele é onde acontece a reação química que vai promover propriamente a ancoragem do produto à superfície. Lembrando que essa ancoragem do revestimento cerâmico, ela não se dá somente por ação física, e sim por uma ligação covalente, uma ligação química que o revestimento acaba criando com a superfície aplicada, nesse caso com o verniz, e ela é importante para que no processo de remoção do excesso eu não remova o produto, eu deixe ele depositado sobre a superfície. Então não respeitar o tempo significa remover o produto. Ou deixar um filme muito fino, com baixa ancoragem. Diferente do verniz, que ele realmente forma um filme plástico, o revestimento cerâmico não, você não consegue pegar ele aqui e arrancar ele, como um filme. Então, onde eu falei, o desplacamento dele vai causar justamente o quê? Aquelas impressões que eu falei, depois de um tempo, todas essas marcas aqui que você está vendo da aplicação, se você não deixa ele ancorar bem, em algum momento ela vai aparecer. Perfeito. Em algum momento ela vai ser visível na superfície. Estamos já com 2 minutos. 2 minutos e 16. Isso. Acho que já podemos começar a fazer a remoção, né? Pode. Até porque a gente está com o tempo meio reduzido. Com relação à hoje. emenda, tá? Às vezes o pessoal fala, poxa, e a emenda se eu for aplicar o outro lado? Não tem problema nenhum, desde que você... Aí é que tá, ali vai ser a parte da emenda, onde eu vou aplicar, talvez, se eu estiver fazendo um carro e dividir em 2 partes, eu vou começar lá. Comece a remover da emenda para dentro, da onde você vai emendar, para dentro da peça. Assim eu jogando para cá. Desta forma... Aquele barramento, né? Isso, não vai ficar aquela emenda aqui grosseira, com um tom mais escuro. Vou jogando tudo para dentro aqui da peça. Sempre. Tá muito tranquilo para remover, tá? Podia ter deixado o dobro do tempo. É pena que o nosso tempo é está curto, né?
Aí tem uma coisa, sabe, Miguel, que geralmente o cara que trabalha com detalhamento começa a ficar meio... O toque agrava, sabe? Aí eu já olhei um negocinho aqui, já me deu vontade de passar um pouquinho do revestimento para ver como é que ia ser o resultado. Consegue mostrar aqui pro pessoal a diferença daqui para cá? São coisas que a gente no dia a dia vai aprendendo e vendo que o revestimento ele tem uma capacidade muito grande de preenchimento. E essa peça tá bem feia, né? E só de ver ali eu falei, poxa, eu vou aproveitar um pouquinho que tá aqui, já vou passar só ali, o já excesso vai... que eu removi. Só o excesso que eu removi, eu já dar consegui... aquela melhorada. Dar uma melhorada. Agora tem que passar no resto, né? Porque senão aí... E vai. Mas assim, ó, já tá removido, tá? E eu vou usar agora o outro paninho para tá fazendo aquele lustro que eu falei para vocês. Eu sou suspeito, Miguel me fala, né? Eu olho assim, eu consigo ver diferença de um e outro. Dá pra ver nitidamente aqui a questão. Pessoal, o tempo não colaborou com a gente, realmente 1h30 acaba sendo pouco. Já acabou? A gente não vai ter tempo suficiente de fazer a cura e ainda deixar tempo suficiente para fazer a segunda camada. Um paninho certo? desse aqui pra mim. Então o que a gente vai fazer? Vamos terminar aqui a aplicação da primeira camada. Vamos colocar o painel aqui 5 minutinhos só para fazer a cura aqui do jeito que der. E vamos tentar mostrar para vocês se a gente consegue demonstrar realmente a diferença de toque entre um lado e outro, tá certo? Terminou de fazer a aplicação? Terminou. Vamos ligar o painel agora? Desculpe. Risca fogo aí. Ó. 5 minutos. Ok, gente, tá acontecendo aqui a cura então. Igor, vamos aproveitar esse tempinho e vamos responder aí algumas perguntas? Vamos lá. Cadê a pergunta, pessoal? Pode me passar aqui? Eu não sei onde é que eu tô aparecendo. Aqui tá funcionando? Tô aparecendo aí, Rony? Argentina. Ó, qual o tempo de cura do SIC? Não só do SIC, né? Mas a cura total de todos os revestimentos, ela se dá com 7 dias. 7 dias. Cura parcial, primeiras 24 horas, que é a cura para poder molhar. Molhar. Que pode ser acelerada aqui com o painel que a gente está utilizando. O painel faz a cura das primeiras 24 horas. Essa cura com o painel é muito importante, tá? Porque assim, ó, você não tem como prever o que o cliente vai fazer com o carro. E se ele pegar esse carro, por exemplo, fizer uma viagem, para onde ele foi, ele pegar uma chuva? Você não tem como prever. Então, ou seja, o uso do painel, além da qualidade do filme que você vai estar realmente deixando em cima do carro, é algo realmente que vai te ajudar muito com relação à qualidade do trabalho, caso o cliente pegue o carro logo após uma aplicação e vai sair. Durabilidade, a gente pode falar em durabilidade de até 36 meses do K e até 24 meses do SIC. Isso em condições normais de uso, né? Sim, mas eu sou suspeito em falar, tá? Eu gosto de falar para meus clientes que se ele manter o carro e eu estiver cuidando do carro dele, vai durar enquanto eu estiver cuidando do carro. Perfeitamente. Tempo de aplicação, tempo entre camadas para aplicação. Em quanto tempo eu posso aplicar a segunda camada? Tá. A ideia realmente é que você faça isso dentro do intervalo de 60 minutos, para que você realmente consiga ancorar o produto em cima dele mesmo. Caso contrário, ele já vai ter fechado o filme e você não vai ter o mesmo poder de ancoragem. Tá? Então o ideal é que você mantenha essa janela sempre atento. Igor, mas eu vou fazer dupla camada ou tripla camada no carro todo. Faça peça por peça. Se você realmente não consegue fazer mais, ou seja, faça 3 peças, 4 peças, repete o processo para que você não extrapole esse tempo. Tempo mínimo, tá? Isso é uma coisa que eu comecei a observar lá, que a gente fala muito dessa janela, né? O tempo mínimo para você estar reaplicando, eu falo assim, menos de meia hora não aplique. Ou seja, quando se fala em fazer 2 camadas, faça com seriedade. Pare realmente, programe o tempo e realmente faça dentro do intervalo. Ou seja, a aplicação do produto tem que começar de manhã para terminar no final da tarde, se você não quiser entrar noite adentro. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Moro no interior da Bahia, a temperatura fica entre 32 a 40 graus. Interfere na aplicação? Interfere na aplicação, porém, essa observação que a gente mostrou aqui, o tempo que a gente usou, talvez você tenha que reduzir, mas com 2 minutos tranquilamente, aumente a quantidade de produto.
Coloque um pouco mais de produto na aplicação. Você vai ter mais tempo de remoção. Reduz um pouco o tamanho da peça aplicada. Reduz não a peça ser aplicada. meio capô, faz um quarto de capô. Mas nunca menos de 2 minutos, mesmo sobre as piores condições, né? Aumente a quantidade, diminua a área para que você realmente consiga. Ou espere uma hora do dia que seja mais tranquilo. Eu conheço pessoas que fazem depois do horário, deixa o tempo esfriar um pouco mais. Eu estou falando isso no seguinte sentido, gente, eu estou falando realmente de você fazer um trabalho excelente para o seu cliente. Se você não quer esse tipo de processo, fazer um trabalho dessa forma, temos aí o Light, que você vai conseguir fazer ele com mais rapidez, é um produto realmente de giro, para você estar acelerando aí a sua produção. Painel, basta luz quente ou tem que ser UV? Tem que ser UV. Por quê? Porque realmente a reação com o produto, o raio UV consegue secar de dentro para fora, fazendo realmente o fechamento uniforme do filme. O calor seca a superfície, ele fecha. E alguns solventes que estão lá dentro, fechou? 5 minutinhos? Estamos quase ali, falta 1 minutinho. 1 minutinho. Qual o tempo de aplicação em média do K-SIC em um carro pequeno, fazendo 2 camadas? O tempo de aplicação ele varia de acordo também com a ferramenta, né? Taquinho Suede demora um pouquinho mais. O aplicador de microfibra você acaba vencendo uma superfície do carro inteira mais rápido, né? Coisa bacana para falar para quem fez essa pergunta é montar um processo. Lá eu só aplico os carros em 2 pessoas. Por quê? Para realmente eu aproveitar esse intervalo em menor tempo. Então eu consigo fazer meio carro e já aplicar a segunda camada e aí eu vou e faço o restante do carro e aplico outra camada. Ou seja, em 2 horas eu aplico um carro. Perfeito. Mesmo com dupla camada. Pessoal, tá finalizando aqui os 5 minutos aqui que a gente deixou Esperar o painel, esfriar um pouquinho. tá certo? Só vamos esperar esfriar um pouquinho aqui e vamos tentar demonstrar para vocês a diferença de toque que aconteceu. Como é que vamos fazer isso? Vamos passar primeiro a suede, né? Passar a microfibra e depois eu acho que a gente pode colocar talvez um frasquinho para deslizar, para fazer esse teste aí para estar finalizando, tá bom? Alguém tem uma moedinha de R$1 aí? Ok. Igor, quer demonstrar aí que o tempo urge contra nós? Sim. Vai dar para mostrar com certeza ainda. aqui, ó. Eu vou fazer 2 minutinhos, ó. Eu vou jogar aqui, ó. Aqui a gente tem o K. Aqui nós temos o K. Travou. E aqui nós temos o SIC. Deu uma escorregadinha, né? A peça quente, ela acaba agarra mais a superfície, agarrando né? um pouco mais. Mas é o que eu falei, ó. Aqui ela para e ela não desliza. Não desliza. Aqui e ela Ó, já dá pra ver que ela escorrega melhor. desliza. Alguém tem uma moedinha de R$1 aí? Ninguém. Povo pobre. Vamos pegar um frasco, vamos pegar alguma coisa para deslizar em cima aqui. O problema é deixar o frasco aí. É porque a moedinha ela é levinha. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui com E arranhar menos a superfície. Travou. Vamos ver E aqui aqui. na outra. Opa! É isso aí, melhor isso aí. Acho Não vou que botar isso aqui não. Acho que Não vou colocar conseguimos isso aqui, não. demonstrar, né? Já. Então de novo aqui. Travou. Chega a E grudar. aqui escorregou, foi embora. Bom, gente, estamos chegando aqui no final da transmissão. Acho que dá para cortar para cá. Corta pra cá. Corta para cá. Isso aí. Gente, gostaria de agradecer a todos pela presença, por estar nos acompanhando aqui durante essa 1h30, tá certo? No domingo a gente está de novo aqui com um pouquinho mais de tempo, conversar um pouquinho melhor e dar continuidade aqui na live de hoje. Igor, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo Eu teu que tempo, agradeço. por estar aqui com a gente. Até a próxima. Fica com a Pessoal, palavra obrigadão aí. por tudo. E até domingo. A gente bate mais um papo e vamos falar mais aí de revestimento, cerâmica e detalhamento automotivo. Pessoal, peço desculpa que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas quem ainda tiver dúvida, manda lá no direct lá da CarPro Brasil e amanhã a gente faz uma enquete aí respondendo todas elas, tá certo? Beleza. Vou pedir para o Guilherme abrir uma caixinha de perguntas lá e a gente trata todas elas aí no decorrer do dia amanhã. Então, perguntinhas, manda lá no CarPro Brasil, tá certo? Gente, um grande abraço e tudo de bom. Valeu! Valeu.